Essa é a primeira aula que inaugura uma série a respeito de representação utilizando o espaço de estados. A nossa intenção é encontrar ou definir uma forma da gente tomar os nossos modelos de sistemas dinâmicos e modelarmos esses sistemas no tempo. Até agora, em outras aulas, a gente analisou como a gente pode modelar o nosso sistema e como a gente pode, aplicando a transformada de Laplace, obter informações do nosso sistema no domínio da frequência. Então agora nós vamos ver uma outra forma da gente tomar os modelos do nosso sistema e criarmos um padrão para representá-lo e estudá-lo no domínio do tempo. Quando a gente fala observar ou estudar o comportamento no domínio do tempo, a gente está falando da gente ter um modelo do nosso sistema em que todas as variáveis são função do tempo. Então, em cada instante de tempo, a gente consegue saber qual é o valor de cada parâmetro do nosso sistema, Seja a entrada, sejam as saídas, sejam parâmetros internos do nosso sistema. Então, no domínio do tempo, a gente consegue obter informação do comportamento temporal de cada uma das variáveis envolvidas no modelo do nosso sistema. Muito bem, provavelmente já foi estudado série de Fourier e a gente sabe que, ou utilizando série de Fourier ou utilizando o conceito de transformada de Fourier, a gente consegue pegar o nosso sinal no domínio do tempo, que é a forma que normalmente nós amostramos os sinais. Nós podemos converter esses sinais numa combinação de funções seno e ou cosseno, cada uma das componentes com uma dada frequência, com uma dada amplitude e com uma dada defasagem, um ângulo de fase com relação a uma referência. O que acontece é que, conforme aprendido lá com os conceitos das teorias de Fourier, a soma dessas diversas funções seno e ou cosseno vai nos dar exatamente a nossa função original. O que acontece é que cada uma dessas componentes de seno e cosseno possui uma dada frequência, e aí a gente consegue caracterizar o conjunto de frequências existentes no nosso sinal original, que é o chamado espectro de frequência. Basicamente, de uma forma bem simples, quando a gente fala em espectro de frequência, a gente está falando de quais componentes que possuem dada frequência nós precisamos somar, cada uma com uma dada amplitude, para a gente obter o nosso sinal original. Só a título de exemplo, no gráfico da direita, nós temos uma função original que é uma função quadrada. Uma função, um pulso, por exemplo, quadrado. De 0 a 1 segundo, essa nossa função tem o valor de 1. Depois de 1 segundo, entre 1 e 2 segundos, a nossa função
assume o valor de 0. Então ela é 1 até 1 segundo, e depois ela cai para 0 e permanece em 0 até 2 segundos. Muito bem, o que foi feito e está explicitado do lado esquerdo desse slide foi uma decomposição desse sinal utilizando séries de Fourier. Olha bem, lá nos conceitos da teoria de séries de Fourier, a gente consegue obter, quais as funções seno e cosseno, cada uma com uma dada amplitude, ângulo de fase e frequência, que somadas nos fornece a nossa função original. Só que lá, para quem já conhece a teoria, a gente pode definir o número de componentes que a gente pode utilizar, muitas vezes também chamadas de harmônico. Cada componente é uma função seno com uma dada frequência. Então, nesse slide, o que nós fizemos? Nós limitamos a série de Fourier a apenas 2 componentes, ou seja, nós temos 2 senoides, cada uma com a sua frequência e amplitude e ângulo de fase. No presente caso, as 2 componentes possuem ângulo de fase 0, porque as 2 estão passando por 0 quando o tempo é igual a 0. Muito bem, além disso, nós temos lá nas séries de Fourier uma componente contínua. Muito bem, então o que acontece é o seguinte: se nós somarmos esses 2 harmônicos, essas 2 componentes, nós vamos obter essa onda verde que está apresentada na figura da direita. Ou seja, a soma daquelas 2 componentes, aqueles 2 harmônicos, já nos dá alguma aproximação para a nossa função original em azul. Só que quando a gente está trabalhando com séries de Fourier, a gente pode trabalhar com mais harmônicos, Então, nós temos mais 2 gráficos gerados em que nós temos, no mais à esquerda, nós temos a utilização de 10 harmônicos, ou seja, ao invés daquelas 2 senoides anteriores, nós estamos usando 10, cada uma com sua frequência, amplitude e ângulo de fase específicos. E a gente pode ver que a gente conseguiu uma melhor aproximação do nosso sinal original. Do lado direito, nós temos o resultado da soma de 100 componentes lá obtidos pela série de Fourier. Ou seja, a gente já conseguiu aproximar, fora algumas distorções nas bordas de transição do sinal, uma representação bem razoável do nosso sinal original. A gente pode ir aumentando essa quantidade de componentes de harmônico e, por exemplo, se a gente conseguir ir por volta de 1000, a gente praticamente já vai ter fechado o nosso sinal original, utilizando várias funções seno e ou cosseno, cada uma com seus ângulos de fase, amplitudes e frequências diferentes, mas que combinadas, somadas, nos permitem obter qualquer função existente no domínio do tempo. Muito bem, então o que acontece? A gente pode pegar um sinal original e utilizar alguma forma, por exemplo, os conceitos de Fourier,
transformada ou série de Fourier para obter várias componentes, né, cada uma com uma dada frequência. A soma dessas componentes vai nos fornecer o nosso sinal original. O importante é que esta decomposição em componentes, ela é única para um dado sinal. Bem, como que a gente pode utilizar esse conceito? Quando a gente manipula um sinal no domínio da frequência, o que a gente pode fazer é acrescentar ou eliminar algumas faixas de frequência ou algumas componentes de dada frequência. Ou seja, ao eliminarmos ou adicionarmos frequências adicionais, né, no espectro de componentes do nosso sinal no domínio da frequência, quando a gente efetua a conversão desse sinal, né, para o domínio, né, do tempo, o sinal original, a gente vai ter afetado de alguma coisa o nosso sinal. Então, o que nós vimos em outras aulas, né, inicialmente, foi como representar matematicamente um sistema no domínio da frequência, né? Essa representação, ela está associada ao que nós definimos como função de transferência. Muito bem, se a gente manipula a função de transferência do nosso sistema, que está no domínio da frequência, porque ela foi obtida por meio da utilização da transformada de Laplace, nós vamos estar fazendo, em última instância, acrescentando ou retirando componentes de frequência do nosso sinal. Então, o que nós vamos ver em outras aulas, né, é o seguinte: como que eu posso, né, adicionar ou retirar componentes de frequência do meu sinal, de modo que eu tenha, ao somar todas as componentes ou voltar para o domínio do tempo, né, eu tenha o meu sinal no formato que eu necessito. Tá? Então, muitas vezes, lá no domínio da frequência, o ato de controlar é manipular frequências. Né? Quando eu digo manipular frequências, pode ser, né, incluir ou excluir frequências, ou alterar os ângulos de fase ou amplitudes das componentes no domínio da frequência do meu sinal original, de forma a conseguir que, ao voltar para o domínio do tempo, esse voltar para o domínio do tempo, né, ou vai ser simplesmente somar as componentes, né, de frequências variadas, ou aplicar a transformada de Laplace inversa, tá? Eu vou conseguir que o meu sinal adquira, né, determinadas características que antes ele não possuía e eu desejava. Muito bem, então, basicamente, quando a gente fala em trabalhar no domínio da frequência, é alterar amplitudes de cada uma das componentes do meu sinal no domínio da frequência, ou simplesmente eliminar ou acrescentar frequências, né, no espectro do meu sinal, de forma que no domínio do tempo eu tenha a alteração desejada na minha função. Tá? É importante também dizer que no domínio do tempo, normalmente a gente consegue medir a duração de alguma coisa, ou quanto tempo algo demora para acontecer. Por exemplo,
no domínio do tempo, é muito fácil para mim definir quanto tempo depois que eu atuo num sistema, a sua resposta assume um valor desejado. No domínio da frequência, as informações que eu posso obter, né, são diferentes, né? A gente consegue obter informações de composição espectral do sinal, ou seja, faixas de frequência ou componentes de frequência que alteram o meu sinal, mas também eu tenho uma facilidade, né, de mais facilmente, né, controlar, né, variações no tempo, né, de dado sinal, ou seja, as condições de taxa de variação, elas estão bem mais claramente explicitadas quando eu efetuo a análise no domínio da frequência. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem né, eu posso analisar o comportamento temporal do meu sistema e eu posso analisar o comportamento, né, por exemplo, a taxa de variação do meu sistema, ou das grandezas do meu sistema, ou seja, a minha análise é mais facilmente realizada no domínio da frequência. Então, nós temos a possibilidade de analisar o nosso sistema no tempo e nós temos a possibilidade de analisar e atuar no nosso sistema na frequência. Em cada um desses mundos, entre aspas, a gente consegue enxergar coisas diferentes de uma forma mais fácil, tá? A gente costuma dizer de forma mais adequada que nós temos domínios diferentes, o domínio do tempo e o domínio da frequência. Muito bem. Aí a gente pode fazer uma primeira diferenciação básica, né, nas definições de controle, né? Até algum tempo atrás, o controle era dividido entre controle clássico e controle moderno. O controle clássico, ele é baseado na análise no domínio da frequência, ou seja, ela é baseada, né, na utilização, né, de transformadas para a gente levar o nosso sinal para o domínio da frequência e explicitar as características de composição espectral ou composição de frequências do nosso sinal. Tá? Muito do que a gente pode realizar com relação ao controle é feito em cima da função de transferência, que relaciona saída e entrada do nosso sistema, né, revelando, né, sem revelar sua constituição básica, mas ela é uma tradução matemática da ação realizada pelo nosso sistema, ou seja, como que o nosso sistema, né, opera, né, mediante determinadas entradas, de forma a produzir determinadas saídas. Ou seja, a análise baseada em função de transferência, a gente está basicamente interessado na relação entre entrada e saída, sem discutir a constituição interna do nosso sistema. O que a gente tem que lembrar da aula de função de transferência é que a função de transferência ela foi obtida, né, considerando que os nossos sistemas eram lineares e invariantes no tempo. Além disso, tá, a gente teve que admitir que todas as condições iniciais elas eram nulas
Isso equivale a dizer que o nosso sistema em t igual a 0, no instante que a gente começou a operar com ele, ele não tinha nenhuma energia armazenada internamente. Nós vimos também, né, que a utilização de função de transferência, ela normalmente relaciona uma entrada e uma saída. Então, mesmo quando a gente tem um sistema com múltiplas entradas e ou múltiplas saídas, nós vamos ter muitas funções de transferência, uma relacionando cada um dos pares possíveis de entrada e saída. Então, basicamente, né, a nossa análise ela acaba sendo feita em última instância como se o nosso sistema tivesse apenas uma entrada e apenas uma saída, né? Que a gente costuma dizer single input, single output system, tá? Ou abreviadamente SISO, single input, single output, ok? Muito bem. A representação no domínio do tempo, né, que é uma característica do que costuma se denominar controle moderno, é uma representação do nosso sistema em espaço de estados. Tá? A grande vantagem é que a gente já pode usar esse tipo de representação para estudar sistemas que são lineares ou não lineares, sistemas que são variantes ou invariantes no tempo, sistemas que podem ter muitas entradas e muitas saídas, ou entradas e saídas múltiplas, o chamado multiple input, multiple output, MIMO. Muito bem, a diferença é a seguinte, né? No domínio da frequência, a nossa, né, informação básica de análise é a função de transferência. Tá? No domínio do tempo, a nossa função, fonte básica de informação, é uma equação que é montada, né, numa estrutura, né, e que a gente define como uma representação do nosso sistema em espaço de estados. Na aula seguinte, nós vamos melhor detalhar essas definições. De qualquer forma, nós vamos analisar o nosso sistema no domínio do tempo. Tá? E aí, o importante é que esse tipo de representação ele nos provê uma descrição do nosso sistema completamente, ou qual é o comportamento do nosso dinâmico do nosso sistema, incluindo o fluxo, né, da energia interna, né, de onde sai e para onde vai a energia internamente no nosso sistema. Ok? Eu comecei a falar e acabei tomando outro rumo. É o seguinte, quando a gente está trabalhando no domínio da frequência, quando a gente tem mais de uma entrada e mais de uma saída, nós vamos ter mais de uma função de transferência, cada um relacionando um dado par de entrada e saída, e as ferramentas existentes, né, em sua maioria, né, somente nos permitem fazer a análise para cada par de entrada e saída individualmente. Então, se a gente tiver vários pares de entrada e saída, nós vamos ter várias funções de transferência. No domínio do tempo, utilizando a representação em espaço de estados, a gente consegue efetuar a operação, né, com base nas definições matemáticas que
que servem de subsídio para esse tipo de representação, todas as entradas e todas as saídas podem ser analisadas ao mesmo tempo, tá? E isso acaba simplificando as nossas operações. Muito bem, o que nós temos é domínio do tempo e domínio da frequência. São duas formas de criarmos modelos para o nosso sistema e efetuarmos análises. Muitas das informações podem ser obtidas através da análise nos dois domínios, mas existem informações em que eu só consigo obter no domínio do tempo, e existem informações que eu só consigo obter no domínio da frequência. À medida que a gente for caminhando no nosso curso, nós vamos detalhando cada uma dessas informações e aí a gente acaba tendo a possibilidade de verificar, né, que tipo de análise é preferencial para obter determinadas informações do nosso sistema. De qualquer forma, as informações ou os modelos de domínio do tempo e domínio da frequência, eles são intercambiáveis, ou seja, a gente consegue pegar uma representação no domínio do tempo e obter uma representação no domínio da frequência e vice-versa. E as informações, elas não são perdidas, tá? Então, basicamente, o que nós temos, né, dois pontos de vista complementares, duas possibilidades de análise de um sistema que podem produzir informações que vão complementar e melhor caracterizar o nosso sistema e melhor nos guiar, né, na nossa intenção de controlar o nosso sistema, tá? Lembrando que controlar para nós significa, né, duas possibilidades: promover uma dada entrada de forma a encontrar uma saída especificada, ou verificar para uma dada saída desejada qual vai ser, né, a nossa entrada no sistema, com base no estudo da estrutura interna e no comportamento dinâmico do nosso sistema. Muito bem. Com isso, nós encerramos essa parte introdutória. Na próxima aula, né, na parte 2, nós vamos tratar mais especificamente em como representar o nosso sistema no domínio do tempo, utilizando a representação em espaços de estados. E vamos passar algumas definições importantes e iniciais. Muito obrigado.